Antes do início do segundo milênio, a cidade de Bagdá é o centro da mais alta civilização. Sob sua tutela culta, o jovem Ahmed ibn Fadlan desfruta dos privilégios de uma alta posição como poeta, até que tenta cortejar uma mulher casada com um homem ciumento que, por acaso, é amigo do califa. Ahmed é então nomeado embaixador na terra do extremo norte de Tosuk Vlad, uma forma nobre de exilá-lo. Ahmed está viajando em uma caravana com seu mentor e amigo, Melchizedek, quando são atacados por um bando de tártaros que desistem da perseguição quando a caravana chega à margem do rio e um barco viking é visto se aproximando da terra. Um pouco mais adiante, eles chegam a um acampamento viking onde outros barcos vikings já estão em terra. A caravana então para no acampamento viking para passar a noite. Parece que os vikings estão comemorando. Ahmed, por meio de Melchizedek, tenta se comunicar com os vikings para descobrir quem é o rei deles, mas nenhum deles entende os diferentes idiomas que eles tentam falar. Por fim, eles encontram um homem de língua grega chamado Erger. Erger explica que atualmente não há rei, pois o último acabou de morrer. Ele então apresenta Ahmed Buliviv, considerado o herdeiro do trono. Ahmed comparece ao funeral do rei e se junta aos vikings em sua noite de festa, mas sem beber. Ahmed fica chocado com os costumes vikings, seu desrespeito à limpeza e seus sacrifícios humanos a sangue frio. No dia seguinte, Ahmed descobre que um novo navio chegou trazendo um jovem rapaz como mensageiro do rei Rotar de Venden. O rei pede a ajuda de Buliviv porque seu reino está ameaçado por um exército de feras malignas, conhecidas pelos vikings como um mal antigo que não deve ser nomeado. Buliviv invoca o Anjo da Morte, que se revela uma velha cartomante que joga ossos para guiá-los. A velha afirma que Buliviv sairá vitorioso se 13 de seus guerreiros viajarem para o norte para combater esse mal. A mulher chama o primeiro guerreiro e o próprio Buliviv se apresenta. Ele é seguido por mais 11 homens, incluindo Erger, o alegre, cujo amor pelas mulheres é superado apenas por seu amor pela luta. Ao chamar o 13º guerreiro, a anciã especifica que ele deve ser um homem que não seja do norte. Todos se voltam imediatamente para Ahmed, que é forçado a aceitar pela pressão dos colegas. Marcado como o estranho de que precisam para ter sucesso, Ahmed relutantemente prepara seu cavalo árabe, que é o menor do grupo, para a jornada. Os homens do norte provocam o cavalo de Ahmed por causa de seu tamanho, chamando-o de cachorro em sua língua nativa, o que Ahmed não entende, mas recebe de Melchizedek. Eles então perguntam a Ahmed seu nome. Ahmed lhes dá seu nome completo, mas eles o encurtam para Eban por causa da repetição em seu nome da palavra Ib, que significa filho de, mas que eles interpretam como Eban. Com o desenrolar dos acontecimentos, a maioria dos vikings começou a chamá-lo de árabe, ou seja, árabe, exceto Erger, que o chamava de Eban ou irmão mais novo, e Buliviv, que tentou chamá-lo de Ahmed em algumas ocasiões por respeito. Nos dias e noites seguintes, Eban permanece em silêncio, observando atentamente os lábios dos homens enquanto eles conversam entre si, ouvindo-os, analisando suas interações, reações e comportamento uns com os outros. Aos poucos, ele começa a distinguir as palavras e seu provável significado no idioma deles. Certa noite, quando os homens estão se confrontando, um deles insulta a mãe de Eban e ele fala pela primeira vez, surpreendendo os homens quando consegue reconhecer o insulto e responder com um insulto seu no idioma deles. Impressionado com a rapidez com que Eban aprendeu o idioma deles, Buliviv aproveita o momento seguinte em que está sozinho com Eban para perguntar se ele sabe desenhar sons, que é a sua maneira de descrever a escrita árabe. Eban confirma que sabe escrever e ler. Buliviv pede que ele lhe mostre. Eban escreve na areia: há apenas um Deus e Muhammad é seu profeta. Buliviv olha para a escrita por um momento e vai embora satisfeito. Depois de passar por uma forte tempestade e um nevoeiro espesso, os guerreiros finalmente chegam à terra de Venden, onde se armam antes de descer do barco. Buliviv escreve na areia o que Eban lhe mostrou anteriormente, embora com um pequeno erro, revelando que ele apreciou a pequena lição de Eban e valorizou seu conhecimento. Quando chegam a Venden, eles imediatamente notam a falta de defesas adequadas e de homens para defendê-la, o que explica por que o rei Rotar, sua jovem esposa, a rainha Veilho, e o filho traiçoeiro de Rotar, Viglif, não conseguiram deter a fúria do inimigo. O rei confirma que o inimigo é, de fato, a antiga ameaça conhecida como Vendol, demônios que vêm com a névoa para matar e tirar cabeças humanas. No jantar, Eban fica surpreso ao descobrir que seus novos amigos não estão bebendo pela primeira vez desde que ele está com eles. Viglif, o filho do rei, tenta antagonizar Buliviv, que apenas responde que não ouviu falar de nenhuma conquista de Viglif, além de ter matado seus irmãos para chegar onde está agora. Os guerreiros então conversam com um homem que sobreviveu a um recente ataque dos Vendol a outra aldeia, que só consegue descrevê-los como tendo características bestiais, como dentes de leão, cabeças de urso, andando em 2 e 4 patas e lutando com garras afiadas. Eles sempre chegam na neblina, na parte mais escura da noite. Egto percebe que haverá neblina esta noite. O velho rei oferece a Buliviv que fique de guarda com eles, mas Buliviv se recusa educadamente a pedido da rainha. Eles então se preparam para a noite e vão dormir em um quarto circular.
Eban se pergunta como eles podem dormir em um momento como esse, mas Erger responde que seu destino e sua morte já estão traçados, então é melhor não se preocupar com isso e viver livremente e sem medo. Eban adormece, mas acorda rapidamente de um pesadelo. Olhando ao redor, ele percebe que todos os outros estão apenas fingindo dormir, pois algo parece estar à espreita do lado de fora. Erger sussurra para ele que, quando a luta começar, eles ficarão no meio da sala em um círculo, costas com costas. Eban diz que não é um guerreiro, mas Erger lhe diz que ele está prestes a se tornar um. Momentos depois, a luta começa e todos entram em ação, inclusive Eban. Embora tenha sido violentamente jogado pela sala e sofrido lacerações no rosto, Eban sobrevive quase ileso à luta, enquanto Iglak e Ragnar são mortos e decapitados. Os homens ficam preocupados quando percebem que não conseguem encontrar nenhum dos corpos de Vendol, mesmo sabendo que mataram alguns deles. Eban tem as cicatrizes em seu rosto curadas por Olga antes de ajudar a aldeia a construir as defesas necessárias. Ele é solicitado a usar sua enorme espada para cortar as estacas de madeira, mas não consegue fazer isso porque mal consegue levantar a espada. Cansado de falhar, Eban vai até o ferreiro local e usa suas ferramentas para transformar a enorme espada viking em uma cimitarra árabe muito afiada, que ele usa para cortar as estacas de madeira com muito mais facilidade. Os vikings ainda zombam da espada por causa de seu tamanho pequeno, mas Eban ri com eles, mostrando um pouco de sua habilidade no manuseio da espada. Mais tarde, enquanto Eban faz uma pausa no trabalho e conversa com Olga, esta lhe revela que Wiglif espalhou propositalmente o boato de que Bolivif pretende usurpar o rei e tomar seu lugar. Eban compartilha a informação com Bolivif e Erger, que decidem dar o exemplo. Erger ataca Engus, amigo de Wiglif, que é muito mais alto, mais jovem e mais forte que Erger. Quando Engus se prepara para dar o golpe de misericórdia, Erger rapidamente se afasta e mata Engus com um único golpe, revelando que tudo não passava de um engano para deixar o príncipe com medo do que ele não sabe. Confiantes de que o engano é suficiente para manter Wiglif fora do caminho, Bolivif e seus homens retomam a fortificação da aldeia. Quando a noite se aproxima, Eban e Egto veem a cobra de fogo ou verme de fogo de que ouviram falar, anunciando o ataque iminente dos Vendol. Enquanto aguardam o ataque, os homens avistam uma menina correndo em direção à aldeia bem na frente da cobra de fogo. Eban monta em seu cavalo e pula a cerca para salvar a menina e levá-la de volta para a aldeia. Dessa forma, ele vê de perto a cobra de fogo e percebe que são apenas guerreiros Vendol cavalgando próximos uns dos outros e carregando tochas. Os homens se espalham pela aldeia e a batalha começa. Eban, surpreendentemente, consegue matar um dos Vendol e logo percebe que os Vendol são apenas homens disfarçados de feras. Assim que percebe que seus inimigos são apenas homens, Eban, repentinamente aliviado de seus medos, entra em uma fúria assassina e mata todos os Vendol que consegue pegar, para a diversão de Erger. Os guerreiros lutam bem e, por fim, os Vendol decidem se retirar, tendo matado Seld, Alga, Ronet e Retel durante a batalha. Eban então passa a noite com Olga, enquanto os dois se consolam. No dia seguinte, Eban se reúne a Bolivif e seus homens para discutir o próximo passo. Seus números estão diminuindo e sua posição é quase indefensável, então eles consultam um antigo volva da aldeia. O vidente os aconselha a rastrear os Vendol até seu covil e destruir seus líderes, a mãe dos Vendol e seu senhor da guerra que usa os chifres do poder. Os guerreiros deixam a aldeia para tentar caçar os Vendol. Eles logo descobrem que os Vendol são fáceis de rastrear, revelando que não estão mais preocupados com os guerreiros que os perseguem. Depois de encontrar crânios de urso, Eban reflete sobre o que sabe sobre eles até agora. Eles se vestem como ursos, andam como eles e lutam com garras de urso. Eban deduz que eles se consideram ursos e provavelmente vivem como tal. Bolivif entende sua linha de raciocínio e ordena que seus homens procurem uma caverna próxima, que eles encontram. Bolivif e os guerreiros restantes entram silenciosamente na aldeia subterrânea dos Vendol até a parte mais profunda, onde fica a toca de sua mãe. Enquanto os guerreiros formam uma linha de defesa contra os Vendol, agora cientes de sua presença, Bolivif entra no covil da mãe para lutar com ela. Ele consegue matá-la rapidamente, mas não antes de ser profundamente arranhado no ombro por sua garra envenenada. Os guerreiros então fogem por uma caverna subaquática que encontraram e que leva ao exterior, perdendo Elfdane pelo caminho, que decide que já está farto e fica para trás para bloquear os Vendol e dar mais tempo para seus amigos escaparem. Eles retornam à aldeia e Bolivif fica comovido ao ver Eban triste com sua morte iminente. O rei Rotar promete a Bolivif que ele será enterrado como um rei, mas Bolivif responde que se sentiria muito mais rico e honrado se alguém desenhasse a história de seus feitos, um desejo que Eban entende que era para ele. Agora ele também entende porque Bolivif sempre se interessou por sua habilidade de escrever. Antes da batalha, Armed tira as botas e a armadura e se ajoelha na lama para rezar para que possa viver bem os próximos minutos de sua vida e pede perdão por tudo o que deveria ter feito ou dito em sua vida, mas não o fez. Quando a batalha está prestes a começar e os guerreiros estão preocupados com o grande número de inimigos à sua frente, Bolivif sai cambaleando, ansioso para morrer lutando em vez de esperando, e encara o senhor da guerra Vendol.
Ele inspira seus homens, inclusive Armed, recitando uma oração viking para que os mortos honrados entrem em Valhalla. A batalha começa e, embora enfraquecido pelo veneno, Bolívar consegue matar o senhor da guerra Vendol, fazendo com que o exército Vendol recue imediatamente, como o velho Volva havia previsto. Bolívar, então, senta-se em um trono manipulado e morre como a figura de um orgulhoso rei guerreiro que o povo Vendol deveria temer. Mais tarde, Armed comparece ao funeral real de Bolívar antes de voltar para casa, grato aos nórdicos por ajudá-lo a se tornar um homem e um servo útil de Deus. Armed volta para casa onde, respeitando o último desejo de Bolívar, escreve um relato de sua jornada com os nortistas como o 13º guerreiro. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.